Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1, verso 8. As Escrituras atribuírem o pecado do coração, sobretudo, ao endurecimento deste, é prova de que a verdadeira vida espiritual ou a santidade da alma reside sobretudo nas afeições do coração. Em toda a sua extensão, as Escrituras mencionam isso. Foi a dureza de coração dos judeus que suscitou contra eles a tristeza e a indignação de Cristo. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles. Marcos 3, 5. É por terem um coração assim tão inflexível que as pessoas entesouram ira para si mesmas. Mas, segundo tua teimosia e teu coração, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Romanos 2, 5. O motivo por que a casa de Israel desobedecia a Deus era a renitência do coração dos israelitas. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro coração. Ezequiel 3:7. A maldade da geração perversa e rebelde no deserto é atribuída à dureza do seu coração. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto minhas obras. Durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Salmo 95, de 8 a 10. O coração obstinado é mencionado como o que impediu a volta de Zedequias para o Senhor. Continuou inflexível e obstinado para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. 2 Crônicas 36, 13. É por causa desse princípio que os homens não temem a Deus e se afastam dos seus caminhos. Ó Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Isaías 63, 17. As pessoas rejeitarem a Cristo e se oporem ao cristianismo também se deve a esse princípio. Alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade. Atos 19, 9. Deus deixar as pessoas entregues ao poder do pecado e à corrupção do coração é uma atitude quase sempre definida como o endurecimento do coração que ele lhe impôs. Portanto, ele, Deus, tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Romanos 9, 18. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. João 12, 40. Ao que tudo indica, o apóstolo também fala de corações perversos e de corações endurecidos como se fossem a mesma coisa. Não endureçais o coração como na rebelião no deserto. Hebreus 3, 8. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Versos 12 e 13. E a excelente obra de Deus na conversão, na regeneração, que consiste em livrar o indivíduo do poder do pecado e mortificar a degradação, é reiteradamente definida por Deus tirar deles o coração de pedra e lhes dar um coração de carne, como está em Ezequiel 11, 19 e 36, 26. Ora, um coração duro significa, sem dúvida, um coração indiferente, difícil de emocionar-se com afeições virtuosas. É como uma pedra, insensível, rude, impassível e difícil de impressionar. Por isso se diz que o coração duro é um coração petrificado, o oposto de um coração de carne, que tem emoções e se sensibiliza e se comove com sabedoria. Nas Escrituras lemos acerca do coração duro e do coração terno. Devemos entender sem hesitar que eles são contrários um ao outro. Mas o que é um coração terno, senão aquele que se sensibiliza facilmente com aquilo que deve afetá-lo?
Deus elogiou Josias por causa da ternura do seu coração. Pelo que é mencionado como expressão e demonstração dessa ternura, fica bem claro que o coração terno de Josias era um coração facilmente tocado pela verdade de Deus, pela afeição religiosa e piedosa. Porque teu coração se moveu e te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e seus moradores, isto é, que transformariam em devassidão e maldição. E rasgaste as vestes e choraste diante de mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. 2 Reis 22, 19. Eis porque temos de ser como crianças para entrar no reino de Deus. Que tenhamos o coração brando, fácil de se sensibilizar e se comover com as coisas espirituais e divinas, assim como as criancinhas o têm nas outras coisas. Alguns trechos das passagens deixam muito claro que a dureza do coração significa um coração desprovido de afeições. Por isso, para dizer que a avestruz não tem afeição natural por seus filhotes, a passagem da Escritura diz: endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Jó 39, 16. Por isso se diz que uma pessoa cujo coração não se afeta em tempo de perigo tem um coração endurecido. Feliz é o homem que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o coração virá a cair em desgraça. Provérbios 28, 14. Portanto, visto estar bem claro nas Escrituras que o coração endurecido significa um coração desprovido de afeições piedosas, e visto também que as mesmas Escrituras tantas vezes atribuem o pecado e a degradação do coração a seu próprio endurecimento, é óbvio que a graça e a santidade de coração, pelo contrário, devem consistir em grande medida num coração cheio de afeições piedosas, afeições santas, e ser muito suscetível a essas afeições. Os teólogos em geral concordam que o pecado consiste radical e essencialmente em negação ou privação, e sua origem e fundamento na privação ou ausência de santidade. Sendo assim, sem dúvida, o pecado consiste sobremodo na dureza de coração e, portanto, na carência de afeição piedosa do coração. E a santidade consiste, em grande medida, nessas afeições piedosas. Longe de mim supor que todas as afeições de fato revelam um coração afável. O ódio, a ira, a vanglória e outras afeições de egoísmo e presunção pode imperar consideravelmente no mais duro coração. Ainda assim, é evidente que tanto a dureza quanto a ternura de coração são expressões relacionadas às afeições deste e demonstram sua tendência para certas afeições e o repúdio por outras, das quais terei oportunidade de falar mais adiante. Em suma, me parece clara e sobejamente óbvio que a verdadeira religião reside em grande medida nas afeições. Não que eu considere tais argumentos prova de que a religião no coração dos genuinamente piedosos tenha sempre a proporção exata do grau de afeição e de emoção presentes na mente dessas pessoas, pois sem dúvida há muitas afeições não espirituais nos santos verdadeiros. Suas afeições espirituais, suas afeições santas são muitas vezes misturadas. Nem tudo provém da graça, mas em grande medida da natureza. Além disso, conquanto a sede das afeições não esteja no corpo, ainda assim a constituição do organismo pode contribuir muito para a emoção atual da mente. É melhor julgar o grau da religião pela permanência e força do hábito exercido nas afeições. Isso porque a afeição santa é habitual, e não pelo grau do exercício atual. Ademais, a força desse hábito nem sempre é proporcional aos efeitos e manifestações exteriores, ou efeitos interiores, na pressa, veemência e nas mudanças súbitas do curso dos pensamentos. Mas ainda assim é evidente que a religião consiste tanto nas afeições que, sem as afeições santas, não existe religião verdadeira. Nenhuma luz do entendimento será boa se não produzir afeições santas no coração. Nenhum hábito ou princípio no coração será bom se não produzir tal exercício. Assim também nenhum fruto exterior será bom se não proceder desses exercícios.
Havendo, portanto, refletido sobre as provas da proposição apresentada, prossigo com algumas inferências. 1. Podemos, portanto, entender quão grande é o erro dos que são favoráveis a descartar todas as afeições religiosas como se nelas não houvesse nada de sólido ou substancial. Ao que tudo indica, essa é a disposição assaz predominante no país no momento atual. Como muitas pessoas que manifestaram notáveis afeições religiosas no último período extraordinário, acabaram não demonstrando a disposição mental correta e cometeram muitos erros no momento de suas afeições e do entusiasmo do seu zelo, e visto que as elevadas afeições de muitos logo se dissipou e alguns, que por um tempo pareciam altamente elevados e envolvidos por alegria e zelo, voltaram ao próprio vômito, como faz o cão. Por isso, as afeições religiosas em geral perderam credibilidade diante de muitas pessoas, como se a verdadeira religião em absoluto não consistisse nessas afeições. Por essa razão, com muita facilidade e naturalidade, passamos de um extremo para o outro. Não há muito tempo estávamos na outra extremidade. Predominava a disposição de considerar todas as sublimes afeições religiosas uma notável manifestação da graça verdadeira, sem nenhuma investigação da natureza e origem dessas afeições, nem de como surgiram. Que as pessoas se mostrassem deveras emocionadas e elevadas a ponto de terem abundância de conversas religiosas, se exprimirem com muito fervor e seriedade e serem cheias ou muito cheias, como se dizia, bastava para que, sem análise mais aprofundada, se concluísse que estavam repletas do Espírito de Deus e tinham tido uma experiência notável com suas divinas influências graciosas. Esse era o extremo predominante 3 ou 4 anos atrás. Recentemente, porém, ao invés de estima e admiração por todas as afeições religiosas, sem distinção, o que mais predomina é a rejeição e o descarte de todas, sem diferença, o que mostra a sutileza de Satanás. Quando viu as afeições muito em voga e tendo ciência de que a maior parte do país não tinha conhecimento desse tipo de coisa, nem tinha tido muita experiência com afeições religiosas importantes para poder julgá-las adequadamente e distinguir as verdadeiras das falsas, ele soube que podia aplicar melhor sua tática, semeando o joio no meio do trigo e misturando falsas afeições com as obras do Espírito de Deus. Ele sabia que esse era o meio mais provável de iludir e arruinar eternamente muitas almas, ferir a fundo a religião dos santos e enredá-los numa terrível confusão, para em seguida pôr em descrédito toda a religião. Agora, porém, quando vem à tona as consequências maléficas dessas falsas afeições e fica claro que algumas emoções ostentadas com deslumbre e muito admiradas por tantos não eram nada na verdade, o diabo percebe que lhe é proveitoso adotar outro modo de agir e empenha-se ao máximo para instaurar e propagar a crença de que nenhuma afeição ou emoção a que a mente é suscetível em se tratando da religião é digna de consideração alguma. Antes, pelo contrário, é preciso evitá-las e delas se proteger com muito cuidado, como algo pernicioso. Ele sabe que esse é o meio de transformar toda a religião em mera formalidade sem vida e excluir com eficiência o poder da piedade e de tudo quanto é espiritual, deixando de fora todo o cristianismo verdadeiro. Porque, embora a religião verdadeira de fato precise de algo mais além de afeições, ela se constitui em grande medida de afeições, tanto que não é possível haver religião verdadeira sem elas. Quem não tem afeição santa está em estado de morte espiritual, e seu coração está totalmente destituído das influências poderosas, vivificantes e salvíficas do Espírito Santo de Deus. Assim como não existe a religião verdadeira onde não há nada mais além de afeições, também não existe a religião verdadeira onde não há nenhuma afeição religiosa. Se por um lado é indispensável que haja não somente um coração dotado de fervorosa afeição, mas também luz no conhecimento, pois onde há calor sem luz, nada pode haver de divino ou celestial, assim também, por outro lado, há algum tipo de luz sem calor, uma cabeça cheia de noções e especulações doutrinárias, com um coração frio e insensível.
Nada pode haver de divino nessa luz, pois tal conhecimento não é verdadeiro conhecimento espiritual das coisas divinas. Se compreendidas corretamente, as grandiosas coisas da religião, elas sensibilizam o coração. O motivo por que as pessoas não são afetadas por essas coisas infinitamente grandiosas, importantes, cheias de glória e maravilhosas, quando muitas vezes ouvem e leem sobre elas na palavra de Deus, é sem dúvida sua cegueira. Se não fossem cegas, seria impossível e absolutamente incompatível com a natureza humana o coração delas reagir de outro modo, sem se impressionar, nem se emocionar poderosa e grandiosamente com tais coisas. Esse modo de menosprezar todas as afeições religiosas ou santas é o meio mais excelente de endurecer o coração das pessoas e lhes estimular a estultícia e a insensatez, mantê-las no estado de morte espiritual, apesar de vivas, e levá-las, enfim, à morte eterna. O preconceito predominante hoje em dia no país contra as afeições santas tem um efeito notável e horrendo de endurecer o coração dos pecadores, desalentar a graça de muitos santos, tolher a vida e o poder da religião, impedir o efeito das ordenanças, deixar-nos deprimidos em estado de astenia e indiferença, e certamente levar muitas pessoas a ofender a Deus com gravidade, alimentando pensamentos desprezíveis e rasteiros sobre a obra extraordinária que Ele tem realizado de avivamento em nosso meio. Ademais, quanto aos que desprezam e depreciam todas as afeições santas, esse é o meio de excluir totalmente a verdadeira religião do coração e fazer o serviço completo de arruinar a própria alma. Os que condenam as afeições elevadas nos outros, de certo modo, não as têm neles mesmos. E convenhamos, os que têm poucas afeições santas certamente também têm pouca religião. Aquele que condena os outros por causa das afeições santas e não tem nenhuma afeição, este também não tem religião nenhuma. Existem afeições verdadeiras e afeições falsas. Ter muitas afeições não é prova de ter a religião verdadeira, mas não ter afeição alguma é prova de não ter nem um pouco da religião verdadeira. O certo não é rejeitar todas as afeições, tampouco aprovar todas elas, mas saber distingui-las, aprovando algumas e rejeitando outras, separando a palha do trigo, a escória do ouro e o precioso do abominável. Se é assim que a verdadeira religião reside em grande medida nas afeições, podemos inferir, portanto, que esses recursos devem ser desejados por serem propensos a incitar essas afeições. Os livros, o modo de pregar a palavra, a administração das ordenanças, o estilo de adorar a Deus em oração e de cantar louvores são altamente desejáveis, pois costumam sensibilizar profundamente o coração dos que a eles recorrem continuamente. Outrora, esses recursos teriam sido altamente aprovados e aplaudidos pelo povo deste país em geral, por serem os mais excelentes e proveitosos, e terem forte pendor para promover os objetivos dos meios da graça. Contudo, parece que o gosto predominante não há muito tempo foi estranhamente modificado. Aquele modo apaixonado e comovente de orar e pregar, que antes seria admirado e enaltecido, pois costumava estimular as afeições, agora desperta de imediato a repugnância das grandes multidões e não suscita nada além das afeições de insatisfação e desdém. Anteriormente, talvez, a generalidade, pelo menos das pessoas comuns, estivessem no extremo de depender demais de sermões apaixonados em apresentações públicas. Agora, porém, um enorme grupo de pessoas parece ter se deslocado para o extremo oposto. Com efeito, talvez haja tais meios com a forte propensão para provocar as paixões de pessoas fracas e ignorantes, sem, contudo, ter pendor algum para lhes beneficiar a alma. Pois, apesar de costumarem estimular afeições, esses meios pouco ou nada têm para provocar afeição da graça, nem afeição alguma inclinada para a graça. Sem dúvida, porém, se com os meios empregados as coisas da religião forem tratadas de acordo com a natureza delas e manifestadas conforme a verdade, a fim de transmitir apreensões justas e o correto juízo sobre elas,
quanto mais despertarem as afeições, melhor. A pregação, os louvores e etc. Se a verdadeira religião jaz, em grande medida, nas afeições, logo podemos descobrir o grande motivo que temos para estar envergonhados e desconcertados perante Deus. Não somos mais sensibilizados pelas grandes virtudes do Evangelho. Vemos, pelo que foi dito, que tamanha insensibilidade se deve à grande carência do verdadeiro Evangelho em nós. Deus outorgou as afeições à humanidade pelo mesmo propósito que conferiu todos os princípios e faculdades à alma humana, a saber, que fossem úteis ao principal fim do homem e à importante responsabilidade para a qual este foi criado, a obra da sua relação com Deus, a vida espiritual, a comunhão com Ele. Todavia, como é frequente entre os homens, suas afeições serem muito mais exercidas por outros assuntos e bem mais comprometidas com tais assuntos do que com seu Deus. Naquilo que concerne aos interesses mundanos dos seres humanos, sua honra e reputação, seus prazeres descomprometidos, as relações naturais, desejos impacientes, apetites vorazes, amor cálido e apaixonado, seu zelo ardente, o coração deles é sensível, emocionável, impressionável, muito interessado, cheio de sentimentos e fortemente dedicado. Se abate com a dor das perdas profanas e muito se enleva com a alegria das realizações e prosperidade terrenas. Quão insensível e indiferente, porém, é a maioria dos homens acerca das coisas grandiosas de Deus, do outro mundo. Como são embotadas suas afeições. Que pesado e duro é o coração deles nessas questões. Nisso o amor deles é frio, seus desejos apáticos, o zelo é vil e a gratidão mínima. Como podem se assentar e ouvir comodamente sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus? Sobre o Pai oferecendo o Filho incomensuravelmente amado em sacrifício pelo pecado dos homens, sobre o amor ímpar do inocente, santo e eterno Cordeiro de Deus manifestado na sua angústia de morte, no suor de sangue, nos brados pungentes e no coração partido, tudo isso em favor de inimigos, para os redimir da merecida chama eterna e conduzir à alegria e glória inefável e sempiterna. Mas apesar de tudo isso, quedarem-se frios, torpes, insensíveis e negligentes. Onde seria apropriada a manifestação de nossas afeições, senão aqui? O que mais necessita delas? Qual seria a ocasião oportuna para a manifestação viva e vigorosa das afeições, senão uma circunstância assim? Seria possível apresentar-se à nossa vista algo maior e mais importante, algo mais extraordinário e surpreendente? Algo mais próximo do nosso interesse? Talvez. É possível imaginar que o sábio Criador tenha implantado na natureza humana princípios tais como as afeições para que nos sejam úteis e manifestas em algumas ocasiões apropriadas, menos quedar-nos quietos numa oportunidade como essa? Pode um cristão que crê na veracidade desses fatos alimentar ideias como essas? Se devemos sempre pôr em prática nossas afeições, e se não foi por falta de sabedoria que o Criador dotou a natureza humana desses princípios, e considerando que não são vãos nem inúteis, temos de concluir que eles devem ser exercidos visando a seus propósitos mais dignos. Haverá no céu ou na terra algo que os cristãos considerem tão digno de ser alvo da sua admiração e seu amor, de seus desejos sinceros e ardorosos, de sua esperança, de seu regozijo e de apaixonado zelo quanto tudo aquilo que nos prega o Evangelho de Jesus Cristo? Este é o Evangelho em que os fatos não somente são declarados, mas dignos de nos impressionar, mas também são expostos de modo mais comovente. A glória e a beleza do bendito Jeová, por si mesmas, muito dignas de ser o objeto do nosso amor e admiração, são expostas no Evangelho com a máxima sensibilidade concebível, uma vez que aparecem resplandecendo com todo o seu brilho no semblante do Redentor encarnado, infinitamente amoroso, manso, compassivo e agonizante. Todas as virtudes do Cordeiro de Deus, humildade,
paciência, mansidão, submissão, obediência, amor e compaixão são expostas diante de nós de modo mais propenso a estimular nossas afeições. Qualquer uma que se imagine, pois todas elas foram sujeitas à maior prova e exercidas no mais alto nível, bem como tiveram sua manifestação mais esplendorosa quando ele esteve nas circunstâncias mais comoventes, mesmo quando padecia seus últimos sofrimentos, dores inexprimíveis e sem precedentes, que ele suportou com seu terno amor e compaixão por nós. Nisso também se revela com a maior veemência possível a natureza odiosa dos nossos pecados, pois percebemos seus efeitos hediondos quando nosso Redentor, que aceitou responder por nós, sofreu suas consequências. Também temos ali as manifestações mais pungentes da aversão de Deus ao pecado e de sua ira e justiça ao puni-lo. Vemos a justiça na intransigência e no rigor que lhe são próprios, e a ira na sua severidade intrínseca ao castigar nossos pecados naquele que lhe era tão infinitamente caro e tão amoroso conosco. Assim Deus organizou e dispôs para nós no Evangelho toda a história da nossa redenção e da sua gloriosa dispensação, como se tudo fora planejado propositalmente para nos alcançar no ponto mais sensível do coração e despertar nossas afeições com a maior sensibilidade e força. Que grande motivo temos, portanto, para nos humilhar até o pó por já não sermos mais sensibilizados.